Vamos agora para a nossa penúltima aula. Vou falar de interação farmacológica, mas também vou continuar falando de exemplos ali de terapias, tá? De doses terapêuticas, também interação entre fármacos e até de alterações conforme a idade, tá? Então vou meio que juntar um pouquinho ali essas questões, né? Com exemplos práticos que eu peguei dos livros aqui, que eu vou deixar disponível para vocês os nomes deles, né? Na última aula, tá? Que é a próxima. Vamos lá. Então nós temos interação fármaco-fármaco, né, que a gente já conversou. Então um fármaco estimulando ou inibindo enzimas de outros fármacos, né. Então são aquelas enzimas de família CYP, né. O mais comum ali que a gente viu foi a rifampicina mesmo, que é para tuberculose, né. Mas barbitúricos, sedativos hipnóticos também podem ter essa interação, né. Então essa interação ela é relativamente comum ali, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente em pacientes que têm ali uma multiterapia, né? Tem várias utilizações de diferentes tipos de fármacos, tá? Bom, um outro cara que eu falei também lá atrás, e vale a pena lembrar, é a erva de São João, né? Que lembre-se que ele é um medicamento fitoterápico, que não tem prescrição, e ele aumenta a CYP 3 a 4. E essa CYP ela também é importante para a metabolização de vários fármacos, inclusive fármacos ali ligados a transtorno de humor, né? Então, ela pode alterar também algumas estatinas, né? Alprazolam, varfarina, tá? Bom, também pode aumentar a ativação do profármaco, né? Que é um profármaco que ele vai depois virar um metabólito ativo no nosso organismo, né? Antiplaquetário, que é o clopidogrel. Então, muito cuidado, gente, com a erva de São João, igual também já tinha falado lá do grapefruit, né? Do suco de toranja, tá? Também temos a diminuição, tá? Lembra que não só temos ativação enzimática, mas também inibição competitiva, né? Então, isso também pode acontecer, né, com a morfina ou oxicodona, que obviamente não é tão comum assim, a pessoa tá usando erva de São João e morfina, né? Mas isso pode alterar as questões ligadas também ao uso desses fármacos, tá? Um exemplo que eu dei lá atrás foram os inibidores de monoaminoxidase, né? Então eles aumentam a serotonina. Lembre-se que a monoaminoxidase ela vai degradar a serotonina, vai degradar a noradrenalina, e a monoaminoxidase B vai degradar a dopamina, né? E aí se você usa esse inibidor de monoaminoxidase, né? Então, uma clobemida, por exemplo, né? E aí você já entra com um fármaco que aumenta a serotonina na fenda sináptica, né? Como uma sertralina, fluoxetina, paroxetina, um estalopram, citalopram, né? Fluvoxamina. Você vai ter um efeito colateral muito problemático, que é uma crise serotoninérgica, tá? Então, muito cuidado, tem que esperar mais ou menos 2 semanas para fazer essa migração, sempre com acompanhamento do médico, do psiquiatra, tá bom? Então, é importante deixar isso claro, tá? Um fármaco pode aumentar não apenas o metabolismo de outros fármacos, mas também seu próprio metabolismo, né? Então, isso a gente vê nos próprios profármacos também. Assim como você pode ter 2 fármacos, onde um pode prejudicar a eliminação do outro fármaco, tá? Então, quando a gente fala de interação de fármacos, né, é um potencial grande, principalmente para pessoas que fazem uso de vários fármacos e são responsáveis, essas interações, né, por 5 a 20% de reações adversas aos fármacos. Podem ser graves, né, ou menos graves, tá? Então, ele traz aqui mais uma vez alguns exemplos como o suco de toranja, erva de São João, né? E aí o que pode acontecer? Como é que ocorrem esses mecanismos, né? Modificação do efeito farmacológico, né? Sem alterar a concentração, altera a concentração do fármaco no local de ação, né? Então, você deu um fármaco, você pode modificar ali o efeito de outro fármaco, tá? Ou você alterar a concentração dele, tá? E aí você tem isso principalmente pelas vias enzimáticas, né, das CYPs, tá? Os antagonistas beta-adrenérgicos diminuem as eficácias, né, dos agonistas beta, tá? Óbvio, né? Então, se você está usando um antagonista, você vai diminuir a eficácia de um agonista, tá? Muitos diuréticos também diminuem a concentração de potássio, igual eu falei, né? E predispõem à toxicidade, como a digoxina, tá?
A sildenafila também trouxe esse exemplo lá atrás, ela aumenta ali ela inibe a fosfodiesterase tipo 5, né, aumentando ali o óxido nítrico, tá? Mas pode causar hipotensão em quem usa também outros fármacos, né, que estimulam a formação de nitratos, tá? Aqui a gente vê que esses inibidores de monoaminoxidase, eles não só interagem apenas com fármacos que atuam em serotonina, mas também em fármacos que atuam em noradrenalina, né? Queijos fermentados, eles na verdade também tem que tomar muito cuidado, vinho também, né? Porque são alimentos fontes de tiramina. Essa tiramina, ela vai também participar da liberação de noradrenalina. Então, na hora que você tem um inibidor de monoaminoxidase, né, você está inibindo o cara que degrada a noradrenalina, né? Essa mal, ela degrada a nora, correto? Né? NA de noradrenalina. Está inibindo. E aí, quando você tem o consumo de tiramina ou fármacos que têm efedrina, você aumenta a nora. E aí você aumenta o risco do excesso de noradrenalina aqui, né? Então, às vezes, você está usando o inibidor de monoaminoxidase para depressão, né? Porque ela não é tão seletiva assim, ela é mais potente, mas é menos seletiva, né? Então, você está usando, sei lá, uma moclobemida, né? E aí, você tem um consumo de queijo fermentado, de vinho, né? Tem esse risco. Um risco comum é a varfarina com o uso de vitamina K, né? Não é que não pode consumir fontes de vitamina K aqui, tá, pessoal? É que, na verdade, né, você tem que deixar o RNI, que a gente chama, né, que é esse índice terapêutico, adequado. E aí evitar grandes oscilações do consumo de vitamina K, ou na suplementação, tá? Lembre-se que o índice terapêutico da varfarina é pequeno, tá? Então, né, nós temos também o risco de sangramento no estômago causado pela varfarina quando nós temos o uso de AS, né? Porque o AS ele pode inibir a biossina de estromboxana 2 e aí aumentar o risco de sangramento no estômago, que já está também aumentado pela varfarina, tá bom? Aqui nós temos fármacos que têm essa interação, tá? Fármacos de metabolismo aumentado ou diminuído ali, né? Então temos o indutor ou o inibidor, né? Então, ó, a fenitoína aqui aumentando a via do cortisol, dexametasona, né? Ó, a rifampicina, que eu falei que é um grande indutor. Olha o tanto de coisa que ela induz, né? O erva de São João, tá? Nós temos aqui também, né, os inibidores na coluna da direita, né? Espironolactona atuando junto com digoxina, né? Digoxina ali usada para pressão, tá? Disulfiram, né? O disulfiram, inclusive, ele tinha esse efeito de inibir a via do etanol, então a pessoa passava mal com o disulfiram, né? E ela meio que acabava rejeitando o álcool, porque ela era meio que punida, né? Justamente pelos efeitos colaterais do disulfiram, tá? Então, a interação de fármaco é aditiva quando a soma deles é igual, então, a soma de 30 e 30, 60, né? É cinética quando o efeito é ainda maior, então acho que a gente vai avaliar o efeito terapêutico, né? É maior do que o uso dos dois por si. Um baixa a glicemia em 10, outro também em 10, só que não baixa em 20 o uso dos dois, baixa em 25, né? Potencialização descreve a criação de efeito tóxico de um fármaco pela presença do outro, e antagonismo é a interferência de um fármaco com a ação do outro. Antagonismo pode ser positivo, pode ser um antídoto, né? Que a gente chama de antagonismo funcional, tá? Então, a gente pode usar um fármaco para fazer uma quelação, né? Neutralizando os efeitos de um fármaco que está em doses tóxicas, tá? Então não quer dizer que está antagonizando, está ruim, está problemático, não é isso, tá bom? Também temos o antagonismo receptor que eu expliquei lá atrás, né? Para você diminuir esse efeito ali, esse antagonismo atua em receptores ativos e inativos. Mas aí nós temos um contexto que a gente chama de contexto pluricelular. São várias células, né? O nome já diz. Então aqui a gente vai ter o contexto de células musculares lisas, né? E de células endoteliais, tá? Também vamos ter plaquetas, neurônios, né? Então, né, quando a gente pensa aqui numa parede vascular de uma arteríola, nós temos vários tipos de células, né? Musculares lisas, endoteliais, plaquetas, neurônios pós-ganglionares, né? Que é aqueles que recebem a resposta ali aferente, né?
Então a gente vai ter fármacos que vão, vários na verdade, questões fisiológicas que vão atuar na contração dessas células musculares lisas, como angiotensina 2, noradrenalina, ou no relaxamento, como óxido nítrico e peptídeo natriurético tipo B. Tá? Até a própria adrenalina também produz relaxamento, dependendo do receptor. Né? E aí temos vários segundos mensageiros. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Né? Então temos várias células e vários caras que vão nessas células e ativam ou inibem vias. Tá? Então a angiotensina 2 ela produz efeitos agudos aqui nas células musculares lisas. Né? Ela vai se ligar nos receptores, tá? Atuar via IP3, né? Então aqui o fosfatídeo de inositol 3, né? E aí teremos a via de liberação do cálcio, liga com a modulina, né? E a ativação do que a gente chama de cadeia leve de miosina, tá? Fazendo a contração da célula muscular lisa. Então a angiotensina 2 vai fazer isso através dos receptores dela, né? Nas células musculares lisas, ok? Já a noradrenalina, né? Ela é secretada por neurônios simpáticos, em contato com as mesmas células. Se ela se liga no receptor alfa-1, ela também aumenta cálcio intracelular e contração, né? Via essas proteínas aqui de cadeias leves, né? Contração da célula muscular lisa. Então, a noradrenalina no alfa-1 tem um efeito aditivo da angiotensina, tá? No entanto, outros caras impedem que essas células musculares, né? Elas tenham toda essa constrição. Por quê? Porque nós temos o óxido nítrico, peptídeo natriurético, e a própria noradrenalina também faz isso. A própria noradrenalina faz vasoconstrição e vasodilatação. Então o óxido nítrico produzido pelas células endoteliais vão para essas células lisas, né? Vão ativar enzimas, né, que vão aumentar o GMP cíclico, tá? Guanilatociclases, né? Assim como a adenilatociclase aumenta TP cíclico, guanilatociclase aumenta GMP cíclico. Teremos ativação de PKG e aí vamos ter diminuição daquele cálcio, tá? Ou seja, a angiotensina 2 e noradrenalina no receptor alfa 1 aumentou ali o efeito, né, de constrição. Agora não, agora o óxido nítrico diminuiu, aumentou vasodilatação. O próprio peptídeo natriurético aqui, né, peptídeo natriurético na verdade, né, esse B é que deriva do brain, do cérebro na verdade, tá? Ele também é liberado pelo músculo cardíaco, né, e também vai fazer parte do controle ali dessas células musculares, tá? Então, quando tem uma pressão mais elevada, nós temos o BNP liberado, né, para tentar regular isso daí, via também guanilatociclase, tá? E aí, olha que interessante, né? Nós vamos ter a noradrenalina que também pode fazer uma resposta de vasodilatação, tá? Ela faz vasoconstrição e vasodilatação. Então, de um lado, nós temos a noradrenalina, né? E ali a ativação de aldosterona, angiotensina, né? Do outro lado, nós também temos a noradrenalina, o óxido nítrico, né? E o BNP. Uns fazendo vasoconstrição, outros vasodilatação. E para tratar essa hipertensão? Você pode antagonizar receptores beta-1, que é onde a nora iria se ligar, né? Você pode fazer um inibidor direto das vias que formam angiotensina, que são os inibidores de conversão, né? De angiotensinogênio 2 aqui, tá? Então, são os IECAs, né? Que é o captopril, por exemplo, né? Você pode usar os caras que bloqueiam os receptores, né, do angiotensinogênio, que são os BRAs, né? Bloqueadores de receptores de angiotensinogênio aqui, como, por exemplo, né? Na verdade, bloqueadores de receptores de angiotensina 2 também, né? Como, por exemplo, losartana, tá? Consegue fazer isso. E ali também, né? Você vai ter uma ação, aqui tem meio que o resumo de tudo isso, né? De estímulo, como por exemplo de beta-2 receptor aqui. Lembra que a noradrenalina, a epinefrina, ela atua no alfa-1 e aumenta vasoconstrição, né? Tá aqui, ó, essa daqui. Agora, a outra, né, que nós temos pela via plaquetária, aumenta relaxamento.
Então nós temos vários tipos de vias aqui, quando a gente fala ali de fisiologia, né? A fisiologia está muito alinhada com farmacologia, tá? Então nós podemos usar bloqueadores alfa-adrenérgicos para bloquear a ligação, né, da noradrenalina aqui com essas células musculares lisas do vaso sanguíneo, né? Estimuladores de óxido nítrico, tá? Também, né? Nós podemos ter aqui caras que aumentam, ó, os bloqueadores de receptor de angiotensinogênio, losartana, né? Que está aqui, ó. Ele bloqueia aqui, né? Então, temos muitas vias aqui, tá? Tanto para relaxamento quanto para contração, mas lembre-se que elas também podem fazer o quê? Expressão de gene. Então, fármaco, uma combinação de fármacos podem funcionar agora, não quer dizer que a longo prazo vai estar sempre funcionando da mesma maneira, tá bom? Os inibidores de ECA também inibem a decomposição de um vasodilatador conhecido como bradicinina, tá? Então temos mais vias aqui, né? Uma coisa bem complexa, né? O nome da aula não faz jus ao conteúdo, né? Porque pensando em fisiologia a gente vai além, né? Então esse vasodilatador aqui, a bradicinina, ele é positivo, né? Justamente porque ele vasodilata. Então os inibidores de ECA inibem também a degradação dele, aumentando a vasodilatação, tá bom? E aí nós temos alterações também fisiológicas, né? A taxa de filtração glomerular ela vai caindo, né, a partir dos 20 anos de idade, em média, e ela cai em torno de 25 aos 50 anos e 50% aos 75 anos. Né? A gente vê aqui em algumas figuras, né, a relação entre a função renal e a depuração de digoxina em indivíduos jovens e idosos. Reparem, né, quanto maior a idade, né, maior o quê? A meia-vida. Tá? Então, até os 40 anos a gente tem aqui, né? Olha aqui de 60 a 80 como é que tá. Né? Por quê? Porque você diminuiu a capacidade de filtração e depuração renal. Tá? Outro exemplo são os benzodiazepínicos, né? Que podem fazer mais confusão e menos sedação em idosos do que em indivíduos jovens. Tá? Fármacos hipotensores podem causar maior hipotensão postural em idosos do que em indivíduos jovens. Tá? Então, o índice terapêutico também tem que ser visto com mais cuidado nessa população. Então, aqui nós temos exemplos da idade, ó, recém-nascido, né, o atermo, adulto e indivíduo idoso, né? Então, o que a gente vê aqui, tá? A gente vê o quanto que altera, né, essas vias nesses pacientes pela excreção sem alteração na urina, né? Ó, o lítio aqui tem uma grande excreção no recém-nascido, né? Olha no adulto, né? E olha no idoso, tá? Então, olha como a gente vai mudando, né? Então, esses fármacos, que isso aqui é uma meia-vida, né? Olha como é que muda, tá? Olha como essa meia-vida está alta aqui, até pela questão aí da função renal não estar totalmente pronta, né? O túbulo proximal, por exemplo, né? E aqui nós temos uma dificuldade em depuração também. Então, ó, meia-vida média, né? Olha como que aumenta nos indivíduos idosos para alguns fármacos, né? O diazepam também, né? Fenitoína, tá? A fenitoína não mudou, olha que interessante, né? Agora outros fármacos mudam bastante, tá? Principalmente os fármacos têm maior depuração renal, obviamente. A gravidez também vai alterar, tá, pessoal? Então, na gravidez a concentração de albumina é reduzida, né? Mas lembre-se que essa proteína plasmática não é bem um fator ali muito sério para interferir nisso, né? Só que há outras alterações na gravidez, né? Débito cardíaco aumentado, elevação do fluxo sanguíneo, que altera o volume de distribuição, tá? Aumento de eliminação renal de fármacos, né? Atravessamento de barreira placentária, né? Então, essa barreira placentária ela consegue excluir alguns fármacos de maneira efetiva, como heparinas, né? Outros fármacos que têm uma eliminação mais lenta, tem que tomar um certo cuidado, e aqueles também conseguem passar melhor, né? E quando isso chegar no bebê é problemático, né? Porque o fígado não está pronto, o rim não está pronto, né? Então essa barreira placentária ela não consegue excluir tudo, tá? E quando chega para o feto eles são eliminados mais lentamente pelas questões hepáticas e renais ali, né? Que não estão preparadas para esta depuração e excreção. Para terminar, nós temos doenças que vão afetar o metabolismo, hepatite, cirrose, né? Hemocromatose, né?
Isso altera também a questão das hemácias, volume de distribuição, tá? Nós temos aqui meia-vidas que se alteram em pacientes, né? Por exemplo, o diazepam em paciente com cirrose hepática, a meia-vida é mais elevada, tá? Alguns fármacos podem causar até coma, né? Tem alteração na doença cardíaca por limitar o fluxo sanguíneo para o fígado, então prejudicar a depuração, né? O fármaco chegar lá no fígado e fazer aquelas fase 1, por exemplo, e as fase 2. Doença pulmonar também, né? Uma dificuldade de hidrólise de alguns fármacos com insuficiência respiratória ali, né? Também pode influenciar, câncer de pulmão, tá? Disfunção tiroidiana tem sido associada ao metabolismo alterado de alguns fármacos, né? Então, o hipotireoidismo aumenta a meia-vida de, por exemplo, alguns beta-bloqueadores, ao passo que o hipertireoidismo parece que tem um efeito oposto, diminui essas meia-vidas, tá? Mas, obviamente, aqui a gente também tem que pensar se está bem tratado ou não essa doença, né? A gente fala, não, tem hipo, vai alterar, né? Bom, né? Então, distúrbios comuns incluem a alteração da função renal e hepática, principalmente, mas também alterações do volume, tá? Outros distúrbios, né, podem ser ligados também, igual eu falei lá no início, né, em doenças intestinais que levam à diarreia, né, cirurgias, né, que levam à retirada de uma parte significativa do intestino, tá? Alterações pancreáticas, tudo isso também altera, né? Síndrome nefrótica, tá? Então, tudo que a gente for pensar de doença que altera a absorção ou distribuição e excreção, aí tem que pensar melhor no uso de fármacos, tá? E temos algumas doenças que alteram receptores. Miastenia gravis, né, é uma doença autoimune que aumenta a sensibilidade, né, a agentes bloqueadores neuromusculares, tá, que influenciam a transmissão ali neuromuscular, né. Diabetes insípidos, né, que é a alteração ali do hormônio diurético, altera os receptores desse cara, né. E hipercolesterolemia familiar pode ser resistente ao tratamento com estatina, justamente porque você tem muito pouco receptor de LDL no fígado, né? Então talvez tenha que usar fármacos mais potentes, ainda mais se for uma hipercolesterolemia familiar homozigota, que é a mais potente. Talvez tenha que usar um evolocumab, né? Que são os fármacos que realmente inibem a degradação do receptor de LDL, são bem mais potentes que estatinas, mas também mais caros. E aqui, pessoal, só, né, a semântica para vocês, né? O que é taquifilaxia, né, que vai reduzindo o efeito ao decorrer do tempo. De sensibilização, que é a capacidade do receptor responder, né, a um estímulo. Homólogo é quando a diminuição a um único tipo de receptor. Heterólogo é quando diminui a resposta a dois ou mais. Inativação, perda de capacidade do receptor ali fazer um efeito após ligação, né, com o seu ligante. Refratariedade é aquele período para voltar a ter efeito, tá? E infrarregulação eu acabei não falando, né? Mas infrarregulação é uma interação fármaco-receptor repetida ou persistente que acarreta a remoção do receptor dos locais onde poderiam ocorrer interações subsequentes, né? Então você tem uma interação contínua ali que vai removendo esse receptor no local, e aí quando vai ter um fármaco subsequente ali, você não tem isso, tá? A gente vai para a última aula agora, que é a questão farmacogenética, né, para encerrar toda essa parte introdutória, entre aspas, né, de farmacologia, e assim a gente já ter base para os próximos cursos de psicofarmacologia.